meu nome é Gabriela Rosa, eu sou ecóloga, tenho especialização e mestrado em arquitetura e urbanismo e doutorado em ecologia e biodiversidade. Bom, a minha trajetória ela começou bem na graduação. Na graduação eu sempre participei dos projetos da universidade, eu fiz iniciação científica, participei de bastante projetos de extensão em educação ambiental, projetos de agroecologia e fiz um intercâmbio de 1 ano na Universidade de Bolonha, na Itália, e lá eu tive a oportunidade de ter contato com disciplinas que integravam a ecologia com a questão urbana. Então a gente fez um projeto de revitalização de um rio que estava degradado, unindo essas duas pontas, a biodiversidade e a questão do urbanismo. Então a gente analisou quem eram as pessoas ali ao redor, a gente analisou qual era o bioma em que estava inserido aquilo e juntou aquilo num projeto. E essa disciplina, ela alimentou em mim uma vontade de continuar isso, né? Porque aqui no Brasil eu via que tem uma discussão muito forte de ecologia, mas muito pensando no meio rural ou nas florestas, na conservação da floresta, o que é essencial. Mas que essa discussão de trazer a floresta, a natureza para dentro da cidade, como a gente pensar numa cidade que seja sustentável, era uma discussão que sim, existe, né? Mas que havia pouco estudos disso. Então, o meu mestrado acabou sendo nisso e depois o meu doutorado também, sempre pensando para essa ideia da ecologia urbana. E aí, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão muito integrados a isso. Porque não é possível falar de sustentabilidade sem olhar para o meio urbano. Simplesmente porque a maioria das pessoas vivem atualmente nas cidades. Então não adianta a gente só olhar para a conservação das florestas ou só olhar para o meio rural se a gente desconsiderar a importância de trazer a ecologia, né, para dentro das cidades. Então foi nessa ideia, né, que eu sempre acabei atuando e que em 2021 eu, junto com mais 5 pessoas, idealizamos um projeto que a gente criou o grupo Araucária, que tem justamente esse objetivo, né, de integrar, né, cidade e sustentabilidade. Então o nosso projeto ele tinha 3 pilares, que é a restauração da mata ciliar de um córrego, pensar na mobilidade urbana, que seja uma mobilidade urbana que seja ativa e ao mesmo tempo privilegie outros tipos de modais, e também pensar na questão da alimentação, porque sem alimentação, né, o ser humano não vive. Então pensar em criação de agroflorestas e coisas assim. E aí o nosso projeto ele foi premiado em primeiro lugar, competiu com outros tantos projetos do mundo inteiro e a gente teve o êxito de conseguir em primeiro lugar. E desde então, para além dos projetos, para além da vida acadêmica, né, e para além dos estudos, eu sempre lecionei. Então eu já dei muitas monitorias, tive uma vasta experiência na vida acadêmica como professora substituta, como professora de oficinas, então eu já ministrei oficinas via prefeitura, via projetos sociais, via ONG, né? Então eu já fiz voluntariados em ONGs, tanto no Maranhão quanto na própria Itália, enquanto eu estive lá. Então eu sempre participei de oficinas, ministrando oficinas. Então eu tenho uma experiência tanto do ponto de vista de ministrar, né, o conhecimento, como do ponto de vista de participar ativamente de projetos. E conheci muitas iniciativas interessantes, né? O Brasil tem muitas iniciativas interessantes que convergem com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nesse curso, eu vou trazer um pouco do histórico, né, da onde surgiu essa ideia, o que é isso, e vou trazer alguns exemplos, tanto um pouco de fora, mas eu quero focar mais aqui no Brasil, porque é aqui que a gente está atuando. E a ideia desse curso é que as pessoas que possam fazer essa oficina possam depois conseguir ver como praticar isso no seu dia a dia, porque todo mundo consegue praticar algo, né, em algo da sua rotina. Então eu vou deixar, eu quero popularizar esses objetivos para a gente ver que sim, existem várias esferas de atuação, né? Todas são importantes, do âmbito político, do âmbito social e do âmbito individual, né? Uma não anula a outra. E aí eu vou trazer um pouco desse âmbito político, um pouco do histórico, mas também eu quero trazer para vocês um pouco dessa individualidade, né? Do que cada ser, na sua própria vida, na sua vida profissional, pode levar e pode atuar
para que a gente atinja esses 17 objetivos de sustentabilidade da ONU, né? E é muito importante quando a gente fala de sustentabilidade que a gente tem 3 pilares, né? A gente não tem só um único pilar, não é só meio ambiente, não é só social, não é só econômico, são os 3. Então eu vou trazer também um pouco do conceito, da onde surgiu esse conceito de sustentabilidade, né? Trazer um pouco desse histórico e é isso que eu pretendo apresentar para vocês. Olá! Então agora eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu vou abordar nessa oficina que é intitulada Agenda 2030, uma nova perspectiva de sustentabilidade. Bom, então antes de mostrar o que eu vou apresentar no curso, eu gostaria de salientar algumas das experiências que eu tive. Então a primeira, né, foi durante a especialização em arquitetura, engenharia civil e urbanismo da Unicamp, em que a gente teve que desenvolver um projeto para o RIDS. Então aqui, né, dá acesso ao site e boa parte do conteúdo que eu vou apresentar eu aprendi, né, durante essa especialização, que foi meu primeiro contato com a Agenda 2030. Então, a base teórica, os conceitos trabalhados, muito vem dessa fonte. Então, primeiro eu gostaria de apresentar qual é a fonte disso. E aqui, nesse site, consegue ter as publicações. Então, essa boa parte, né, da nossa do conteúdo vem dessa publicação que foi feita com os diversos professores da Unicamp e também com essa equipe de 15 alunos que participaram, né? Inclusive, entre eles eu. Né? Então, aqui é um caderno que traz muito essa temática e traz todas essas os 17 objetivos elencados de formas diferentes. Então, tá um material que eu vou disponibilizar. Além disso, outra forma que eu tive contato foi por meio, né, do projeto Araucária, né, que é esse projeto aqui, cujo site é esse, né, e aqui conta um pouco da nossa história. O projeto Araucária, ele, como eu mencionei, ele foi um desafio que a gente venceu em primeiro lugar no desafio internacional dos 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU. E parte do nosso prêmio, né, além de ter uma verba para começar a implantar o projeto, foi fazer uma oficina que durou 4 meses, né, um workshop com o próprio pessoal que organizou o evento. E aí, nesses workshops, a gente trabalhou exatamente esses 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU. Então, aqui também é o site que conta um pouco de como que foi esse processo, como tudo isso aconteceu, né? A equipe que desencadeou o projeto, então é um pouco essa a ideia, né? Bom, agora, né, continuando, a gente vai para a próxima parte, que é a estrutura da oficina. Bom, essa oficina ela vai ser feita em um único módulo de 2 horas e meia. Então, a ideia é que os primeiros 15 minutos seja uma rodada de apresentação de todos os participantes. Depois, a gente vai iniciar com uma pergunta e reflexão. O que é sustentabilidade? A ideia é que cada um diga o seu ponto e a gente possa discutir, porque é um conceito que a gente vai ver depois ao longo, né, do curso que a gente vai ver. E aí, a gente vai ter uma dinâmica, que é para que cada participante cite 3 problemas principais que essas pessoas veem nas suas realidades. Em seguida, aí a gente vai começar uma parte de aula expositiva. Então, primeiro eu vou tratar o histórico da formação da Agenda 2030, vou explicar quais são as ODS, né? E vou mostrar alguns dados da situação social, econômica e ambiental do planeta. Em seguida, né, a gente vai ver uma aula expositiva sobre a economia donut, que é um novo modelo econômico, e a gente vai discutir um pouco disso. E como que esse novo modelo econômico está relacionado às ODS? Então, a ideia é trazer tanto o ponto de vista teórico, quanto algumas discussões. E aí, então, a gente vai ter um intervalo, né, de 10 minutos após essa parte, e aí a gente vai retomar, né, novamente com uma introdução dos conceitos relacionados à sustentabilidade, envolvendo alguns outros conceitos como ecologia industrial, alguns princípios de cidades sustentáveis, lixo zero e assim por diante. Nessa parte, qual que é a ideia? É que a gente passe por cada um dos objetivos, então objetivo 1, 2, 3, e eu traga exemplos, né, de ações
que estão indo de acordo com aquele objetivo. A partir desses exemplos, a ideia é que a gente estimule a reflexão do que a gente pode, no nosso contexto, seja ele pessoal, político, em sociedade, na educação, né? Como a gente pode inserir isso? E depois, por último, né, a gente vai ter uns 15 minutos aí que vai ser para a conclusão, para o fechamento final. Então, eu farei um fechamento final juntando todos os pontos, né, trazendo, já que a gente citou 3 problemas principais aqui, nessa última etapa a gente vai pensar em soluções para esses problemas citados e vai ter uma roda de conversa com dúvidas e uma conclusão final. Bom, então as dinâmicas, né? Primeiro a gente vai ter as dinâmicas, então o que é sustentabilidade? Então a ideia é a gente discutir e elencar essas palavras, seja em um quadro, né? Nas aulas online, isso vai ser escrito, né? No próprio quadro mesmo, que vai ser disponibilizado na tela para as pessoas. Nas que são presenciais, será feito numa lousa ou numa folha, adaptado à situação de cada local. As ODS são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram estabelecidos pela Agenda 2030, né, que é uma agenda mundial em que países do mundo inteiro assinam para poder criar projetos e programas a partir desses objetivos estabelecidos em comum. Né? Então, isso que são as ODS. E como que vai ser esse curso? E a gente vai ter 3 etapas. A primeira etapa é uma parte histórica, que eu vou falar um pouco sobre como surgiu a Agenda 2030 e falar um pouco sobre a economia donut, que é uma forma, um modelo de economia que tem muito a ver, né, com os objetivos que a Agenda 2030 se propõe a alcançar. Segunda parte é a parte urbana, né? Então, qual que é a ideia? É a gente ver alguns conceitos, né, de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade urbana aplicados na prática de projetos que já existem ou de ideias que já existem ou que estão em planejamento, estão em execução, como eles estão integrados aos ODS. Então, eu vou falar bastante sobre o urbanismo, novas formas de urbanismo, novas formas de desenvolvimento sustentável, né, aplicados ao meio urbano. Então, essa parte do urbano, ele vai pegar vários aspectos, né, da mobilidade, da energia, de infraestrutura, questão, né, de geração de emprego, né, a questão, né, da gestão das águas. Então, tudo isso, né, vai estar sendo colocado, né, em discussão. Então, eu vou trazer exemplos práticos, vou falar um pouco de cada um, vou falar da área rural, né? Eu vou falar um pouco sobre serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, pagamentos por serviços ambientais e um pouco sobre o Código Florestal. Então, é basicamente isso, né? E qual que é a ideia, né? Que a gente veja, né, a aplicação de projetos, de leis, e como elas podem estar vinculadas às ODS. Então, bom, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, é só me escrever. E eu desejo, né, que todas as pessoas sejam muito, muito bem-vindas a esse mini curso. Um grande abraço. Além do mais, queria agradecer, né, pela oportunidade de participar desse processo seletivo. Agradeço e espero estar com vocês no próximo semestre. Um grande abraço.